pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, como vocês estão acostumados, né, aqui no canal da prefeitura, a gente está fazendo uma série de vídeos aí, aprendendo várias técnicas de desenho, tá? Então, nas últimas aulas vocês aprenderam grafite, aprenderam um pouco sobre marcador e lápis de cor, né? Então, hoje a gente vai trabalhar uma técnica totalmente diferente, tá? A gente vai estar trabalhando com aquarela, que é um material, né, para quem não sabe, a aquarela a gente tem ela tanto em bisnaga quanto em pastilha, tá? Eu vou estar mostrando aqui os materiais para vocês. E a aquarela nada mais é do que um material que a gente utiliza água, né? Então ela é uma tinta solúvel em água. Então antes de começar com o desenho propriamente dito, eu vou apresentar os materiais para você, tá? Então vamos lá. Para fazer esboço, a gente não tem segredo, tá? A gente vai estar utilizando uma lapiseira, uma borracha, seja o que você tiver aí na sua casa, tá? O papel é algo muito importante na aquarela, porque é ele que vai nos dizer quantas camadas a gente vai estar podendo fazer nesse desenho, tá? Então agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês em um papel 300 gramas e 100% algodão, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu tenho o desenho de uma moça e aqui atrás eu tenho um lago, né? Então desenhar água é bem difícil, eu tenho bastante dificuldade ainda, mas é algo que a gente pode ir trabalhando, né, conforme a gente vai desenvolvendo mais a técnica. Então, ó, esse papel, como vocês podem ver, ele é bem mais grosso do que um papel normal. Então aqui, como vocês podem ver, eu utilizei cores, né? O ideal é a gente começar na aquarela no monocromático, né? Mas como a gente já aprendeu a técnica monocromática no grafite, então eu creio que vocês já estão prontos para avançar em outro estilo de material e aplicar a cor, tá? Então aqui, ó, a gente utilizou várias nuances de verde, tá? Um tom de pele, um pouco de azul. E como vocês podem ver, ó, onde tá bem branco é onde a gente não pinta, tá? Porque na aquarela, a tinta branca, a gente utiliza ela só para diluir as cores mais escuras, para deixar as cores um pouco mais claras, tá? Então vamos aqui para o próximo desenho. Também foi feito em um papel 300 gramas 100% algodão, tá? Esses papéis aqui que eu tô apresentando para vocês, eu adquiri eles na época de faculdade, tá? Na Imaginário Papéis, que fica lá em Curitiba, tá? Então se você tem a oportunidade de entrar em contato, e tá podendo investir num papel com uma qualidade um pouco melhor, eu super aconselho, tá? Por que que o papel algodão, ele é tão bom assim? Justamente por ele não ter celulose, né? Que a maioria dos papéis, eles vêm com celulose. Isso quer dizer que o papel 100% algodão, ele vai ter uma absorção melhor da água no papel, tá? Impedindo com que o papel rasgue ou rasure, né? Lógico que com o papel 100% algodão, isso pode acontecer, mas vai demorar bem mais do que um papel, por exemplo, esse aqui, tá? Que foi um desenho que eu fiz da canção, né? Então você tem que tomar bastante cuidado com a quantidade de água que você utiliza no seu papel, tá? E no seu desenho. Então aqui, ó, eu tenho um desenho no papel canção, ó, para vocês verem a diferença da folha, tá? Como essa aqui, ela é um pouco mais grossa. Então aqui a gente tem um papel normal, de uma gramatura 75, tá? Que a gente utiliza para desenho mesmo, né? Que a gente utilizou esse papel para tá pintando lá no vídeo anterior com lápis de cor. E aqui o papel 100% algodão, tá? Só que hoje a gente vai estar utilizando esse bloco aqui, tá? Deixa eu vou mostrar eles aqui para vocês verem qual é o material que eu estou utilizando, tá? Então esse bloco aqui é da canção, que é o mesmo papel que eu mostrei ali para vocês, só que esse aqui é focado para aquarela. O que quer dizer? Quer dizer que ele tem a gramatura do mesmo papel, que é 100% algodão. Só que, qual que é a diferença, né? A diferença é que esse papel aqui, ele é 300 gramas, né? A gramatura dele é bem alta também, só que ele não é 100% algodão. Então, qual que é a diferença, né? Desse papel aqui da aquarela para o papel algodão, 100% algodão. Gente, eu notei pouquíssima diferença, tá? Eu percebi que o papel 100% algodão, a gente tem uma diluição, a tinta espalha um pouco melhor nesse tipo de papel. Porém, você consegue também trazer um ótimo resultado nesse papel aqui da canção, tá? Então a gente vai estar utilizando ele hoje. Então, como vocês podem ver, ó, aqui tem um desenho que eu fiz nesse bloco aqui de canção da aquarela, tá? Então, como vocês podem ver, eu consegui trabalhar com camadas, igual eu
eu utilizei no papel que eu mostrei para vocês anteriormente. Então vai assim, vai muito da técnica, vai do que você conhece da aquarela ou não, sabe? Tem muitos fatores envolvidos se o papel vai influenciar no seu desenho ou não, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês as aquarelas em si, tá? Então para começar, vamos mostrar para vocês uma aquarela um pouco mais barata, que é essa aquarela aqui da Pentel, tá? Ela tá aí na faixa de R$80 e vem 24 cores, tá? Então aqui, ó, eu tenho algumas estão faltando porque não estão aqui no estojo, tá? Então essa aquarela aqui, ela vem em bisnaga. O que quer dizer? Quer dizer que a tinta que tá aqui dentro, ela já é líquida, sabe? Então você não tem tanta dificuldade para diluir ela. Na verdade, aquarela alguma você vai ter dificuldade, né? Só aquelas que são bem baratinhas mesmo, que caso você não tenha muitas condições de estar adquirindo uma dessa, eu recomendo para estar começando, tá? Mas depois invista numa dessa da Pentel para estudar, que você vai ver que vai ter uma melhoria muito grande nos seus desenhos, tá? E agora a gente vai para a aquarela mais cara, que eu tenho, né? Tem aquarelas muito mais caras. Essa aqui tá na faixa de R$200, é da Winsor & Newton, tá? Essa aqui não é em bisnaga, essa aqui é em pastilha, tá? Então a gente já tem o estojo da aquarela e a aquarela em si, né? Como vocês podem ver, cada pastilha dessa é uma cor, né? Então ela vem com um godê aqui também, ó, onde você pode misturar as tintas, tá? E qual que é a diferença, assim, né, da bisnaga para pastilha? Gente, a pastilha ela seca, então você vai ter uma durabilidade muito maior na pastilha do que na bisnaga, tá? Lógico que depende muito do seu uso. Se você usa com intensidade tanto uma quanto a outra, as duas vão acabar no mesmo período de tempo. Só que para vocês terem noção, essa aquarela aqui da Pentel eu já tenho ela faz uns 5 anos, né? Porque depois que eu saí da faculdade, eu não utilizei ela com muita frequência, e essa da Winsor & Newton eu adquiri recentemente. Então, vai muito do seu uso também, tá? Então agora falando de pincel, eu vou começar com um pincel que vem já nessa aquarela aqui, tá? O que a aquarela da Pentel não vem com pincel e você tem que comprar separado. Então assim, caso você não tenha dinheiro para investir numa aquarela da Winsor & Newton, eu recomendo você investir pelo menos num pincel melhor, tá? Porque você tendo uma aquarela com uma qualidade um pouco inferior e você tendo um papel bom e um pincel com mais precisão, você consegue trazer resultados melhores para o seu desenho do que você ter um papel ruim, um pincel ruim e uma aquarela boa, tá? Então aqui, ó, nesse estojinho, né, ele já vem direto com o pincel aqui, ó. É um pincel para detalhes, tá? Ele não é muito fino, mas você consegue fazer bastante coisas com ele, tá? E caso você queira um pincel maior, eu recomendo esse daqui, né, da Winsor & Newton, da Cotman também, que é a mesma linha da aquarela. E o bom desse pincel é que ele é 100% sintético e as aquarelas elas não usam nada de origem animal. Então a aquarela é vegana, então você que é vegetariano ou vegano igual eu, não precisa se preocupar com isso, tá? Então vamos lá pro desenho agora. Só mais uma coisa, caso você queira um godê bem grande, eu recomendo esse daqui, da cor Fix, tá? Ele é bem baratinho, é uns R$7, R$10 e vem com 8 cavidades aqui, ó, maiores e 8 menores. Então você tem aqui 16 cavidades para você conseguir fazer a misturagem de cores, né? Então agora a gente vai pro esboço do desenho e aí a gente vai começar com a pintura, beleza? Então vamos lá. Então de princípio eu vou procurar uma referência aqui no Pinterest, né? Que é o que eu costumo fazer. E eu também aconselho a você procurar referências no Pinterest, tá? Então aqui a gente já pode entrar com um assunto que eu falei que ia trazer para vocês também aqui, né? Que a gente pode estar falando sobre a diferença, né? Da referência e do plágio, né? Como isso vai influenciar na nossa carreira de artista. Então assim, gente, a referência, né? Quando a gente está tratando de foto, não é porque você entrou no Pinterest que todas as fotos aqui são livres de direitos autorais. Não é bem assim que funciona. Então, assim, caso você pegue uma imagem do Pinterest e você utilize ela de referência, é sempre bom quando você for postar, você tentar procurar mesmo o artista e caso você não ache, você coloca essa foto, né, no segundo slide junto com a sua postagem do seu desenho.
Porque quando a gente está falando de fotos muito elaboradas, com certeza teve todo um trabalho envolvido por trás, tá? E isso serve também para desenho digital, né? Quando a gente for falar de estilo na próxima aula, tá? Então, tá, já que a gente falou de referência e o plágio. O plágio é você copiar exatamente a foto ou o desenho, tá? E plagiar o artista e dizer que foi você que fez aquilo. Então, é totalmente errado, tá? Então, é muito bom a gente estar a par desses conceitos para a gente não cair em processo, não cair em estresse à toa, tá? Então, eu vou terminar de procurar a minha referência aqui e aí eu já volto a falar com vocês. Então, aqui está minha referência, pessoal. Eu não encontrei nenhuma foto no Pinterest, então eu peguei do Google Drive, que eu tenho um acervo de fotos lá. E caso vocês queiram essa foto, é só me mandar mensagem ou lá no Instagram ou comentar aqui embaixo que eu mando para você fazer o exercício também, tá? Então vamos lá. A gente vai focar no esboço aqui do desenho, só que a gente não vai pegar 100%, tá? A gente vai estar utilizando a imagem como referência para a gente aprender as cores, né? Então aqui no esboço não tem segredo, tá? Você vai fazer o esboço conforme o seu desenho e depois é só a gente começar a colorir, tá? Então aqui, ó, como na foto a gente só tem, né, a gente não tem a parte toda do desenho, né, a gente só tem uma parte da perna, então eu vou deixar o resto sugerido, tá? A gente não vai criar o resto da pose para parecer que o desenho tá completo, tá? Porque muitas das vezes a gente vai fazer um desenho e a gente não precisa deixar ele exatamente igual, sabe? Porque como a gente está trabalhando com técnicas diferentes, igual vocês aprenderam com o carvão, né? Lá a gente viu que a gente não precisa se apegar à referência, né? Que a gente pode fazer algo mais livre. Então aqui também a gente vai seguir com essa mesma premissa, tá? Então agora eu vou fazer o rosto dela aqui e aí já volto pra gente terminar. Pra gente terminar não, pra gente começar a colorir o desenho. Então tá. Agora que a gente já fez o esboço, né? Então, o esboço aqui, como vocês podem ver, já é algo mais solto, mais fluido, que a gente não quer chegar no hiperrealismo, né? Então, para começar a pintar o desenho, antes a gente tem que dar uma suavizada aqui nessas linhas, tá? Caso você goste, né, que na pintura fique a marca do lápis, não tem problema, daí você não precisa apagar. Mas é que eu gosto de dar uma suavizada para deixar o desenho um pouco mais bonito, tá? Daí é critério meu gosto, tá? Então eu vou falando aqui, você vai vendo o que serve para você, o que não serve. Se você quiser seguir todo o desenho para depois você começar a colorir também, igual eu tô fazendo aqui, fique à vontade, tá? Então vamos lá. Agora a gente eu vou começar pela pele, tá? Que é o que eu normalmente faço. Então aqui, ó, nesse estojo, né? A gente tem alguns tons aqui que a gente pode estar utilizando para misturar, para fazer a pele, tá? São tons mais terrosos. Como aqui a gente está falando de uma pessoa branca, né? Ou amarela, a gente vai estar utilizando esses tons. Só que eu prefiro estar misturando as cores, tá? Para chegar no tom da pele que eu queira. Então, eu vou estar utilizando aqui com vocês a pastilha, beleza? E para misturar a cor, não é tão difícil, tá? Eu vou deixar um link aí na descrição para vocês assistirem um vídeo sobre teoria da cor, para vocês aprenderem como que funciona a mistura de cores, tá? Não só a mistura, mas também a parte teórica, né? Principalmente a parte teórica. Então, eu vou pegar essa cor aqui, ó, que é um pouco ocre, tá?
E lembre-se de ter um copo de água, tá? Do lado de vocês. Vou jogar aqui, ó. Vou pegar um pouco desse amarelo aqui para misturar, para deixar um pouquinho mais quente a cor. Que a gente vai utilizar toda essa tinta aqui. E eu vou pegar um pouquinho de vermelho. No começo assim você olha e fala, nossa, não vê muita diferença. Mas depois, um pouquinho de laranja, só para dar uma aquecida na cor, tá? Então, você pode, ó, molhar o pincel e pegar o restante que tá aqui no pincel e colocar em outra cavidade, ó. Porque daí aqui você tem a tinta um pouquinho mais diluída, tá? Que a gente vai trabalhar com camadas. Então, vamos lá. Antes disso, né, esqueci de apresentar para vocês esse material aqui, ó, que é um Aqua Brush, tá? Ele é um pincel com reservatório de água, então caso você não queira estar utilizando o copo com água, você pode utilizar esse pincel aqui, né? Que é bem baratinho e você tem 2 em 1, tá? Então eu vou começar com um pincel normal mesmo, maior, e assim, caso você tenha dúvida, né, sobre a cor que você está fazendo, você pode pegar um papel, ó, só para testar, tá bom? Se é essa cor mesmo que você quer, antes de você ir para o desenho em si, tá? Então não se preocupe, você pode fazer essa testagem de cor antes de começar, né, a pintar o desenho definitivo. Então, sem mais enrolação, vamos para o desenho. Vamos para a pintura. Então, assim, para a gente começar com a pintura na aquarela, ó, você pode ver aqui que essa tinta tá um pouquinho mais forte do que eu gostaria. Então, vou dar uma diluída nela ali, tá? Então, quando eu falo em respeitar a referência, eu falo respeitar as áreas de luz e de sombra do seu desenho, tá? Porque depois, mais pro final, vocês vão ver que a sombra ela vai dar um toque mágico no desenho, mas a gente precisa dessa luz para que isso aconteça. Então, assim, no começo você pode estar pensando, nossa, não vai dar certo, né? Mas não desiste, gente. Eu tô falando isso desde o primeiro vídeo aqui, porque o desenho, a pintura, seja em qual técnica que for, vocês têm que ter paciência e persistência, né? Pra gente obter um resultado bacana, né? Então, assim, caso você não goste que o seu desenho fique totalmente marcado, você pode limpar o seu pincel na água e espalhar aqui, ó, a água que fica no pincel nessa marca bem forte que ficou, tá? Que daí você consegue uma suavização melhor nesse tipo de pintura, tá? Então, assim, e como que eu faço para secar a aquarela? Tem dois jeitos, né? Simples e fácil. Você pode deixar o seu desenho secar naturalmente, ou você pode estar utilizando um secador, tá? Para você acelerar o processo de secagem do desenho. Por isso que eu falo para a gente trabalhar com camadas na aquarela, porque enquanto a gente está desenhando, a tinta tá de uma cor, né? Quando ela tá molhada. E depois que ela seca, ela suaviza muito as linhas e a cor em si, né, do desenho. Então, por isso que eu falo para vocês trabalharem com camadas, né? Eu gosto de trabalhar com 3 camadas, porque foi o que eu aprendi, mas aí vai de cada um, beleza? Então, assim, vocês podem fazer traços mais livres, tá? Não se prendam totalmente à referência, tá? Usem a referência ao seu favor, mas não sejam reféns dela, tá? Porque o legal da aquarela é que você pode brincar bastante, né? Com as cores, com a luz, com a sombra, que independente do desenho que a gente esteja fazendo, se você dominar um pouco da técnica que seja, a gente vai ter um resultado bacana. Então, faça traços mais soltos, né? Tente se adaptar ao estilo de aquarela. Então aqui, ó, eu já tô fazendo um pouco das sombras, tá?
pra gente ter essa delimitação. Mas a gente vai trabalhar com outra cor mais pra frente pra gente poder deixar essas sombras bem mais escuras, tá? Então, ó, vocês podem ver, como eu citei anteriormente, que as partes brancas do desenho, a gente deixa elas totalmente brancas, tá? A gente não se preocupa em estar pintando ela ou vir com branco depois, tá? Então, agora que eu já trabalhei com 2 camadas na pele, né? Eu vou começar a trabalhar com os detalhes em vermelho que tem no desenho, tá? Então, eu posso misturar aqui, ó, com o resto da tinta que sobrou, pra gente poder fazer as misturas das cores, né? E a gente chegar no resultado que a gente queira. Então, ó, você pode utilizar o próprio pincel de detalhes para você poder fazer algumas linhas no desenho, tá? Lembrando que não é regra, tá? Mas também não é exceção, né? A gente trabalha com o que a gente aprende, né? Conforme a gente vai adquirindo os conhecimentos. E a aquarela é algo mais solto assim mesmo, tá? Então agora que a gente já, né, se adentrou nesses detalhes, agora eu vou para a parte do cabelo. Então eu vou pegar esse pincel aqui mesmo, um pouco maior, vou pegar um marrom mais escuro, tá? Vou pegar um outro godê, porque a gente vai estar utilizando uma cor mais nova. E aqui o cabelo você vai seguir onde tem mais luzes, você deixa o branco. E aonde não tem, você pinta totalmente, tá? O importante é secar de longe, tá? Não coloca o secador muito perto, porque a água que tá aqui, ela vai escorrer pro restante do papel e a gente não quer manchar o fundo do nosso desenho. E é por isso que eu recomendo vocês utilizarem as fitas e deixar ela colada, seja do lado do seu bloco ou em cima de alguma outra superfície. Por quê? Porque ó, quando a gente vai utilizar o secador ele vai encolher a nossa folha, então a gente não quer deixar o nosso desenho torto, tá? Então agora eu vou pegar o pincel aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, o Aqua Brush, e vou fazer uma mistura aqui para deixar esse marrom um pouco mais escuro, tá? Você pode ver, ó, que meu pincel tá com um pouco de azul, mas eu vou utilizar um pouco do azul também, para poder deixar o marrom um pouco mais escuro. Vou usar um pouquinho de vermelho para dar uma aquecida, né? Só que eu também vou estar utilizando bastante azul para deixar o marrom mais escuro. Então, ó, aqui eu fiz a misturinha. Vou pegar o papel aqui agora para vocês verem. Ó, a gente já tá com o marrom mais escuro do que o cabelo dela, tá? E é isso mesmo que a gente quer. E agora vamos fazer a segunda camada do cabelo, né? Você pode fazer 3, pode fazer 4. Então agora que a gente já fez o cabelo, a gente vai pro rosto dela, né? Pra gente poder fazer alguns detalhes. E nessa parte, essa parte ela é interessante, porque a gente vai poder fazer algo mais escuro, né? Nessas partes, pra gente poder ter um pouquinho mais de precisão na hora de fazer os detalhes. Ó, aqui o papel já deu uma enrugada um pouco,
porque eu acabei utilizando mais água do que o papel pode suportar, tá? E agora a gente vai trabalhar com a sombra do desenho. Então, vou estar pegando outra partição aqui do godê. Vou colocar bastante roxo, porque a gente vai estar utilizando o roxo. Aqui, como vocês podem ver na referência, a imagem ela tem uma sombra um pouco roxa, tá? Então, é isso que a gente vai estar utilizando aqui. E eu também aconselho vocês a utilizar mais o roxo do que qualquer outra cor, né? Quem já assiste os meus vídeos lá no meu canal já deve saber o porquê. Porque no roxo você não vai ter algo muito forte, muito escuro, igual você teria se você fosse utilizar o preto, por exemplo, tá? Então aqui agora vocês não tenham medo, tá? Podem colocar bastante tinta, bastante água, que a gente vai estar trabalhando com toda essa tinta aqui para fazer a sombra do desenho, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso desenho de hoje. A gente aprendeu um pouco sobre aquarela. Lembrando que esse é o meu estilo de aquarela, tá? Eu gosto da aquarela assim, mais rústica, mais despojada, mas você também pode estar trabalhando e estar estudando e procurando outros artistas que utilizam a aquarela de uma outra forma, talvez de uma forma mais suave, menos agressiva, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aproveitado o conteúdo e o conhecimento, e qualquer dúvida deixe nos comentários, tá bom? Obrigado por quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!